Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz de Cristo esteja em cada coração. Amém? Deus seja louvado por seu amor e graça. Você está feliz por estar na casa de Deus? Amém? Não pode estar feliz pela metade não, né? Ah, pastor, eu não perguntei se você está triste com algum problema. Entenda a pergunta. Você pode até estar. Eu disse, você está feliz por estar na casa de Deus? A pergunta é diferente, amém? Se eu perguntar para você, você está feliz? Você pode me dizer, não estou. Você pode me dizer, estou passando por um problema, dificuldade, alguma coisa assim, tal. Estou meio triste hoje, pastor. Não é pecado, de vez em quando a gente fica triste. A Bíblia diz que até o Espírito Santo se entristece conosco. Mas nós temos que ter no nosso coração, você está feliz por estar na casa de Deus? Então aí a pergunta é diferente, porque a palavra do Senhor nos diz que da presença de Deus, o Espírito Santo, ele nos traz liberdade. Na presença de Deus, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Então Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada um daqueles que também estão nos acompanhando aí, em nome de Jesus, em sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Atos capítulo 2. Em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim a partir do versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, e eu peço que o Senhor fale em cada coração, segundo a Tua perfeita vontade, em nome de Jesus. Amém, amados irmãos? Irmãos, quero falar com os irmãos nessa noite sobre o falar em línguas. Amém? Verdadeiramente eu sei que talvez na internet os irmãos aqui conhecem mais a nossa visão ministerial e de igreja, nos entendam melhor no que eu vou falar. Talvez nem todos que assistam depois entendam aquilo que eu vou ministrar nessa noite, mas de coração é aquilo que eu compreendo da palavra de Deus. E eu quero te mostrar por meio dos versículos, porque um pastor não deve pregar somente aquilo que ele acha ou que ele gosta, mas aquilo que está na palavra de Deus. Então, antes que alguns que me assistam depois ou estejam assistindo, contestem a mensagem, assista ela por um todo, para entender o que eu vou falar, para compreender bem o que eu vou falar. Porque às vezes as pessoas podem pegar uma parte da mensagem e não entendê-la direito. Então presta atenção, quero falar sobre a questão do falar em línguas na igreja, a forma que eu acredito, e o porquê nós temos uma forma de cultuar, que algumas vezes já fui questionado por alguns irmãos que aqui congregaram, ou volta e meia me falam algumas coisas, mas irmãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos andar pela palavra de Deus, não é pelo que algum acha, pelo que alguém fala. Então a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu acredito no falar em línguas, amém? Porque está na Bíblia. Eu acredito no falar em línguas, porque está na Bíblia, e tudo que está aqui na palavra de Deus, eu acredito. Porque a palavra de Deus é a verdade. Então falar em línguas eu acredito sim, mas nós precisamos compreender uma coisa que nem todos andam pregando, desde quando se começou um movimento chamado de pentecostal, pela igreja protestante, evangélica, ainda ali na Rua Azusa,
e que veio para o Brasil no ano de 1910, principalmente com a vida de 2 missionários oriundos de Chicago, e depois fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, mas lá, nos Estados Unidos, esse movimento começou um pouco antes, e ali eles foram alcançados e começaram na igreja a falar línguas estranhas, que até então estava esquecido, essa parte da igreja, pelos irmãos protestantes. E esses missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, fundadores da Assembleia de Deus, foram questionados pelo falar em línguas, porque no início eles vieram ali para a igreja batista em Belém do Pará, e por conta de falar em línguas, eles foram até expulsos da igreja. A primeira pessoa no Brasil a falar em línguas, hoje já se encontra na glória, mas na época uma mulher, e que viveu muitos anos, ela recebeu essa mensagem, e um dia sozinha em sua casa, ela foi tomada pelo Espírito Santo, orando, e falou em línguas. Me fugiu da memória agora o nome dela, eu sei o nome, mas me deu branco. Mas enfim. E aí começou-se um mover, aqueles missionários foram praticamente excluídos da igreja, porque o movimento não era comum no Brasil, e depois o mover se espalhou. Então, antes que me entendam mal, eu não tenho nada contra o mover do Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio nos dons do Espírito Santo, eu creio no falar em línguas, tá? Mas algumas coisas nos dias de hoje estão mal entendidas na igreja sobre a questão da igreja primitiva. E se nós queremos nos basear em alguém, vamos nos basear na palavra de Deus. Se nós queremos nos espelhar em alguém, vamos nos espelhar na palavra de Deus. E vamos entender o que é o falar em línguas, né? Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, até ficaria aqui, bem assim, na sua igreja. Eu falei: primeiro que a igreja não é minha, é do Senhor, né, na terra. Mas até que ficaria, eu gosto da mensagem, mas a igreja aqui, os irmãos são muito frios, é muito gelado, tem que falar mais em línguas na hora da mensagem. Não é só no louvor, sabe? Eu falei: cada pessoa tem um jeito de cultuar e eu respeito isso. Mas vamos para a palavra de Deus. O que é o falar em línguas? Porque não é o que alguém cita, o que alguém diz. Verdadeiramente, irmãos, é chamado de movimento pentecostal, mas o Pentecostes já existia. Tanto que o que eu li aqui no versículo 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, porque o Pentecostes era a festa dos judeus, que já era praticada desde o Êxodo. A festa de quando se cumpria as 50 semanas de anos, né, os 50 anos. E os judeus faziam essa festa. Então, eu não vou entrar aqui na questão tanto do Pentecoste em si, sobre ser batizado no Espírito Santo, essa não é a questão. A questão do falar em línguas, como que eles entendiam tanto no meio da igreja, e o que é. Nos dias de hoje, verdadeiramente, quando se fala falar em línguas, você pensa o quê? Línguas estranhas somente, não é? Você pensa somente em falar algo que nem você entende, nem os outros entendem, e é assim mesmo, não é? Eu também falo em línguas, antes que alguém me questione, como diz o apóstolo Paulo. Eu também falo em línguas. Mas eu prefiro fazer como Paulo dizia, orar sozinho. Porque nós vamos ler aqui, quem fala em língua não edifica ninguém. Não edifica a igreja, só edifica a si mesmo. Depois eu vou te mostrar na palavra. Só edifica aquele mesmo que ora, porque quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus. Agora vamos entender primeiro o que aconteceu aqui em Atos, no capítulo 2. A Bíblia diz, irmãos, que veio um som, conforme eu li para vocês, de um grande vento forte, impetuoso, tomou todo aquele lugar, e eles viram línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre a vida de cada pessoa que estava ali, naquele lugar. Então eles tiveram a visão. E aí, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, veja só no versículo 4, e começaram a falar em
outras línguas. Não fala que língua até o momento que era. Se era a língua dos anjos, porque existe a língua dos anjos, nós vamos ler lá em 1 Coríntios 13. Mas aqui, qual a maioria das línguas que eles falaram? Veja o que o texto diz. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Aí no versículo 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu, e correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão, e estava confusa, porque, presta atenção nisso, ó, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que estava acontecendo ali em Atos 2? Não estava acontecendo o que normalmente acontece nos nossos dias na igreja, onde as pessoas falam e a gente não entende nada, não é assim? O que estava acontecendo aí, segundo a palavra? Cada um ouvia aqueles que eram de outro país falar como se fosse do país deles, na sua própria língua. Ou seja, o que aconteceu ali? Quais as línguas que mais foram derramadas? Por exemplo, falamos português. Vamos supor que nós estivéssemos aqui no culto e tivesse irmãos norte-americanos, né, e eu começasse a falar inglês, sem nunca ter estudado inglês. É isso que aconteceu aqui em Atos 2, e qualquer pessoa que me conteste me prova o contrário na Bíblia, porque a Bíblia está dizendo, ó, estavam ali pessoas de todas as nações, e cada um começou a entender um ao outro na sua própria língua. Está falando de língua dos homens. Se você vai lá estudar na queda da Torre de Babel, em Gênesis, no capítulo 11, fala que Deus mudou, confundiu a língua dos homens, que até então a humanidade falava uma língua só. E Deus, houve ali a confusão das línguas, e o povo se espalhou sobre a terra e passou a falar várias línguas. Agora observe então que dom de falar em línguas não é só língua estranha, como todo mundo está acostumado. E esse é muito fácil. Ninguém te entende mesmo. Mas o dom aqui, irmãos, nós vamos entender quando você volta lá em Marcos, capítulo 16. Quando você volta no texto de Marcos, no capítulo 16, você vai ver que na grande comissão que Jesus dá, na grande comissão de Marcos, no capítulo 16, Jesus, na grande comissão, lá no versículo 15 em diante, Jesus diz assim, ó, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, e pregai, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, agora aqui, falarão novas línguas. Será que Jesus estava falando só de língua estranha? Não. Jesus falou, ide por todo mundo. Como que os apóstolos, os discípulos, iam sair pelo mundo e chegar numa cidade com outra língua e simplesmente evangelizar? O Senhor estava falando, olha, quando vocês forem para outro país, fora daqui, vocês chegar lá, eu vou colocar na boca de vocês a língua do povo de lá, e vocês vão pregar, e eles vão entender vocês. E ninguém prega isso, irmãos. Eu falei, Senhor, o povo só quer falar em línguas estranhas. Jesus falou, vocês falarão novas línguas. Por quê? Porque quando nós procuramos no Velho Testamento, nós não encontramos falar em línguas. E a igreja acostumou que falar em línguas é só nós falarmos todo mundo no meio da igreja. Eu não tenho nada contra isso, principalmente no momento do louvor. Sabe o que eu fico mais preocupado? Sabe o que eu fico mais preocupado? Por exemplo, estou no momento da palavra. Tem igreja que não sabe respeitar o momento. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 3 que há tempo determinado para todas as coisas. E Paulo vai falar isso, eu vou ler para você daqui a pouco. Há uma ordem de culto na igreja, não significa que a gente não tenha que buscar. Mas se há tempo determinado para todas as coisas, no momento do culto, a gente tem sim o tempo de louvor, a gente tem sim o tempo de orar no meio do louvor e falar em língua e se expressar a Deus e buscar. E na palavra, a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela sara, cura, mas imagina, ela salva. Tem pessoas que às vezes não respeitam, o pregador está pregando, isso que eu fico um pouco questionado, a pessoa só falta pegar um microfone na mão dele e sair falando em línguas, e sabe aquela bagunça toda, irmãos? Algumas pessoas nos contestam, eu não creio que o Espírito Santo seja bagunceiro, irmãos. O homem é bagunceiro, o Espírito Santo não.
Eu estou falando aqui, de repente eu já fui, estou falando porque eu já tive experiência própria. Um dia eu fui pregar na igreja, de repente as pessoas começaram tudo no meio, eu falei, quem vai entender alguma coisa? Meu ponto de pensar, e respeito cada um. Eu não estou questionando falar em línguas, percebam. Eu estou questionando o momento de falar. Ah, pastor, não tem momento de falar, não. Vou te mostrar na palavra que tem. Porque Paulo ensinou. E estou te mostrando também que falar em línguas não é só línguas estranhas. Não é só dizer que fala a língua dos anjos. O que acontecia aqui, eles falariam novas línguas, e o que aconteceu aqui em Atos 2, é que eles falaram a língua de outros povos, e cada um entendia, imagina. Como eu disse, se houvesse aqui pessoas de várias nações, e eu pregando para você, e cada um entendendo. Não seria um milagre, um mistério? É um milagre ou não? Por exemplo, quando eu fui pregar lá na África, teve um dia que eu fui pregar em uma região, e estava pregando, tem essa mensagem em vídeo, mas não tem filmado tudo, mas tem um menino ali, o rapaz que estava me traduzindo. E ele traduzia para um povo, e lá no fundo tinha outro irmão que estava traduzindo para outro. Então tinha duas pessoas traduzindo a mensagem que eu estava pregando. Porque tinha pessoas ali de outras línguas, mais de uma língua ali. E aí eu pregava, o irmão Valentim traduzia, e lá no fundo outro irmão traduzia. E depois eu cheguei para o irmão e falei, quantos dialetos tem aqui na região? Ele falou, mais de 18 dialetos diferentes. Aí você vai como missionário para um país desse, até você aprender a língua, só que nós não vemos esse milagre acontecendo hoje, mas era o que ia acontecer aqui, e o que aconteceu naquele dia. Tinha pessoas de tudo quanto é nação ali, cada um começou a entender os outros. Veja o que foi dito, ó, aqui abaixo. Versículo 7. E todos pasmavam. O que é pasmar, irmão? É ficar admirado, não é? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Aqui quem está pasmado é o povo das outras nações. Entendeu? Eles estão dizendo, não são eles todos galileus? Versículo 8 diz, como, pois, nós os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Está aí no versículo 8. E abaixo vai falar da região que eles eram. Estavam ali partos, medos, elamitas, os quais habitam a Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, Cirene e outros forasteiros mais da região de Roma. Então veja só, quem estava falando em língua eram os irmãos galileus, amém? Quem estava falando em línguas eram os discípulos, eram os convertidos que haviam acreditado em Jesus e estavam aguardando a promessa que Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam lá esperando, e eles ficaram esperando. E veio a promessa, essa é a promessa de Jesus. Veio sobre eles. E eles começaram a falar em língua, e profetizar, e falar a palavra de Deus. E aquele povo que estava ali de outras nações, que não eram galileus, é que disseram... Eles diziam, então, nós estamos entendendo a língua deles na nossa língua. Como pode ser isso? Então, o que eu aprendo com a palavra de Deus? Que o derramar que aconteceu ali quando cumpriu os dias de Pentecoste, irmãos, não foi somente línguas estranhas. Eles estavam, o povo de outra nação estava entendendo tudo. E eles ficaram maravilhados justamente por isso. Então perceba, não é só sair falando em línguas estranhas. E aí, esse milagre aconteceu. E após isso, né, eles maravilhados com isso, Pedro veio, tomou a palavra, você vai ver abaixo, e pregou a palavra, e ali foram salvos, mais de 3.000 pessoas batizaram naquele único dia. Amém? Então, assim, aqui em Atos 2, não está nem falando, não está nem dando ênfase para a língua estranha. Não estou dizendo que não tenha acontecido, mas aqui está dando ênfase para uma pessoa receber do Espírito Santo um dom de falar uma língua de um povo que ele nunca foi. E aí eu entendo que Jesus falou para ele, vocês falarão novas línguas. Aí eu começo a compreender, que esse povo aqui em Atos 2
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Eles não estavam entendendo eles mesmos, mas o povo começou a entender tudo que eles estavam falando. E o que a gente aprende? Vamos lá para 1 Coríntios 14, que vai falar sobre isso. O que a gente entende? O porquê que eu sou cauteloso, o porquê que eu penso que a palavra de Deus, irmãos, ela tem que ser muito clara. 1 Coríntios capítulo 14. Está escrito assim a partir do versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Isso aí no versículo 1. Agora vamos abrir uma ressalva aqui para profetizar. Não está escrito aí, principalmente o de revelar. Porque as pessoas confundem a profecia com revelação. Apesar de que profecia bíblica ela está revelando um futuro, as pessoas confundem essa palavra profecia e pensam que é somente falar de algo que vai acontecer. Mas a palavra de Deus em si, ela é profética. Então, profetizar é quando nós ministramos a palavra de Deus também, para que pessoas sejam salvas. Amém? Então, por quê? Porque daí o apóstolo Paulo ele vai começar a explicar no versículo 2. Por quê? Olha aí no versículo 2, 1 Coríntios 14, 2. Por quê? O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então está dizendo aí que existe sim as línguas estranhas. E ninguém entende ele. Em espírito fala mistério. Então Paulo deixa que existe a língua estranha. E eu não estou contestando que não existe. Muitas igrejas, muitos evangélicos, alguns irmãos, algumas igrejas, não gosto de ficar citando nome de igreja, né? Mas muitas igrejas protestantes não creem que as línguas estranhas ou falar em línguas seja para ser usado nos dias de hoje, né? E contestam isso. Eu acredito que deve ser usado, porque eu não vejo a palavra redarguir para não ser usado nos nossos dias. A questão é, o que deveria é as pessoas na igreja aprender o que Paulo ensinou aqui, e eu vou ler para vocês. Não é para sair falando toda hora, qualquer hora, o tempo todo, qualquer horário do culto, o momento todo, ou todo mundo falando como se todo mundo estivesse, eu vou falar para vocês, como se estivesse louco. Não é o que estou falando. Paulo vai dizer, observe o que ele vai dizer, ó. Quem fala em língua, então, não edifica ninguém, só edifica a si mesmo. No versículo 2 ele diz. Agora veja só no versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação e exortação e consolação. Então, Paulo está trazendo uma ênfase de que é muito mais importante você profetizar, ensinar a palavra de Deus para alguém e a pessoa te entender, do que simplesmente eu começar a pregar aqui e falar 90 palavras em línguas e você não me entender nada e 10 palavras de profecia. Eu estou entendendo isso na palavra. Se alguém tiver alguma coisa, pode colocar, como diz, nos comentários. Eu não me ofendo com ser questionado. Eu gosto de ser questionado. Porque daí eu vou procurar alguma coisa para me ver. Ou eu estou errado, ou eu vou ter que ensinar alguém, entendeu? É bom ser questionado. Porque ou a gente está errado, ou a gente tem algo a ensinar. Amém? Tem gente que não gosta de ser questionado, até os irmãos solaristas de manhã. Eu não ligo, não. Porque se eu estou sendo questionado, eu falo, bom, então eu estou entendendo algo errado, ou eu preciso ensinar algo certo para alguém. E aí veja o que Paulo diz, no versículo 4. O que fala em língua estranha, edifica a si mesmo. Versículo 4. O que fala em línguas estranhas, edifica a si mesmo. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, irmão, quando alguém está falando em língua, ele não está edificando a ninguém. Tenho que te dizer. Ele está edificando ele mesmo. Ah, pastor, mas tem gente que aí entra no espírito por causa do outro. Tem. Mas tem pessoa que é mais emocional do que racional. Tem pessoa que nem diz aquele velho ditado, é Maria vai com as outras. Por que ele não pode entrar no quarto dele e falar em língua sozinho? Ele não consegue buscar o Espírito Santo e falar? Ele só consegue falar se alguém estiver gritando do lado dele?
Ele só consegue ser cheio do Espírito Santo se ele estiver no meio da igreja? Eu não estou dizendo que não possa. Eu estou dizendo que tem gente no culto que, como diz o ditado, ele fala porque alguém está falando, ele acha que ele tem que falar também. Irmão, também vou falar, vamos pegar fogo, como diz o ditado. Mas vai ver o que Paulo vai dizer aqui, ó. Antes que alguém me xingue na mensagem. Paulo diz assim, olha o que Paulo diz. Eu quero que todos vocês falem línguas estranhas. Paulo não está proibindo. Ele diz, eu quero que todos vocês, está lá no versículo 5, falem línguas estranhas, ponto e vírgula. Aí ele diz, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, porque a igreja recebe edificação. Ou seja, se um pregador, se um pastor obreiro começa a falar em língua estranha no momento que está pregando, se eu estou pregando e eu falar qualquer língua estranha, eu tenho que interpretar. É o que Paulo está falando. Eu não tenho que ficar falando só para achar que eu estou cheio do Espírito Santo e vocês não estão. Entendeu? Se você falar em língua estranha, Paulo fala, a não ser que você interprete. Porque senão ninguém vai entender nada. E olha o que ele diz mais. Aí ele vai e diz assim, versículo 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas estranhas, o que vos aproveitará? Se vos não falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Paulo está dizendo, se um pregador chega e começa a falar em língua para alguém, e tem gente que ama isso, né? Orar em língua para o outro e depois nem interpreta ainda. Se interpretar, tá bom. Né? Mas chega na sua cabeça e começa lá, e não te interpreta nada. Você, o que ele falou? Será, Senhor? Foi para ele? Foi para mim? Você fica meio, né? Estou questionando que fale não, mas vai para a palavra, interpreta então. Não chega só para o irmão e ministra em língua nele e deixa o irmão. O que será que falou, hein? O que Deus quis me dizer? Porque Paulo não nos ensina isso, irmãos. E aí ele diz assim, o que aproveita eu chegar e falar? É melhor eu ensinar, a ciência, é melhor ensinar a palavra, do que falar de qualquer jeito, do que falar por falar. Aí ele diz assim, ó, no versículo 7, da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Quem é músico entende melhor, né? Flauta e cítara a gente não conhece bem, mas vamos pegar, o som do teclado é um, amém? O som da guitarra é outro, não é? E Paulo está falando assim, como que a gente vai conhecer? Ele está dizendo, cada som, cada falar em línguas, a gente não fala por falar. Deus está entendendo. Os anjos estão entendendo. Porque os anjos entendem todas as línguas do mundo, né? Eles têm essa ciência. Agora, nós podemos falar. Não tem problema nenhum. Mas se formos falar para os outros, é isso que Paulo está explicando, irmãos. Não tem problema falar. É bom falar. Edifica a nossa vida. A minha preocupação é que a igreja dos nossos dias gosta mais de falar para os outros. E sinto te dizer, e sei que muita gente fica revoltada com o que eu vou dizer. Tem muita gente que tem um dom de línguas e usa o dom de língua para se amostrar. Entendeu? E ainda quer humilhar o que não fala. É porque você não é cheio do Espírito Santo? Ah, quantos anos você tem de crente? E você ainda não fala. E você está aí, né? Vazio, gelado, né? Irmãos, os dons são dados para ser usado de uma forma proveitosa no meio da igreja, Paulo diz. Então, não proíbe falar, mas ele fala, a gente deveria ter cuidado. Por quê? Olha o que ele diz mais. Ele diz assim, ó, no versículo 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Ou falando para o vento, que a gente entende melhor, né? Se alguém chega e começa a falar em línguas e não interpreta nada, e fica ministrando para os outros, e a palavra não é inteligível, que é o que Paulo diz, ou seja, não se entende,
ele vai estar como uma pessoa falando ao vento, falando ao ar. Porque todo mundo vai estar assim, né? Até se emociona, mas não entende nada. Falar em línguas não transforma a vida da pessoa, o que transforma é a palavra clara, a palavra de Deus. Você tem que entender para ela transformar a sua vida, irmãos. Por isso que eu agradeço a Deus pelo dom da palavra. Não me preocupo se alguém chega para mim, pastor, eu devia ser mais cheio do Espírito Santo. Eu falo, o que é ser cheio do Espírito Santo para você? É só falar em línguas? Porque para mim não é. Para mim ser cheio do Espírito Santo é quando a gente mostra na nossa vida, com os frutos. É aí que eu entendo. É quando a gente mostra no nosso viver. Porque tem tanta gente, como diz ditado, na igreja, fala mais língua que todo mundo, mas lá no dia a dia é um picareta que só a graça. No dia a dia não dá testemunho para ninguém. Fazendo mau uso do dom que o Espírito Santo deu. Observe, não estou dizendo que a pessoa não tenha o dom. A pessoa tem o dom. Como um músico tem um dom e outros dons. Mas a pessoa faz mau uso do dom, irmãos. É diferente. O ser humano primeiro deveria se preocupar em dar exemplo. O que tem, gente, a gente ser cheio? Mas é aquela questão, hoje eu estou cheio do poder, né? Aquele pregador, hoje eu estou cheio do poder. Tadinho de nós, irmãos, o poder de Deus, só uma faísquinha assim caísse em cima da gente, a gente era perdido. Morto, se não for a graça de Deus de nos encher. Eu penso que a igreja, ao invés de se achar tão cheia do poder, deveria aprender a ser humilde primeiro. Os pregadores deveriam aprender a humildade de Jesus que não se tem mais. Ninguém quer aprender a humildade de Jesus. Ninguém quer. Jesus não andava por aí falando em línguas com os anjos, né? Anjo, estava lá, o anjo apareceu para Jesus, né? Jesus era assim? Não. Quando Jesus falava alguma coisa por meio de parábola que as pessoas não entendiam, os discípulos chegavam para ele, mestre, nós não entendemos nada da parábola, vem cá que eu vou ensinar vocês. Eu não quero ninguém aí perdido no entendimento, em outras palavras. Jesus queria que eles entendessem. Mas verdadeiramente, nos nossos dias, irmãos, a palavra de Deus tem sido desprezada. Porque muitas pessoas sem entendimento pensam que é só entrar na igreja e sair emocionado. E Deus não quer que ninguém entre na igreja só para sair emocionado. Deus quer que a gente entre na igreja e saia transformado. Vou te dar um exemplo. Falar em línguas, ali em Atos 2... muitas pessoas vão me questionar e dizer, mas lá disseram, eles estão parecendo bêbados, porque disseram, eles estão cheios de moço, não foi isso que disseram? Então, pastor, o senhor está meio por fora aí, falar em língua a gente tem que ficar parecendo bêbado, porque o que aconteceu lá? Primeiro vai para a palavra, o que acontece quando a Bíblia fala no Velho Testamento, ser cheio de mosto? Alegria, não é isso que Salomão ensina em Provérbios? Ele fala, não se alegre com o mosto. Ou seja, o vinho dava alegria, não era só de estar bêbado, né, caindo, rodando, meio para lá, meio para cá, né? Tudo bem, é ser embriagado. Ou seja, eles foram embriagados com a presença do Espírito Santo e se encheram de alegria, e se encheram de poder, de virtude. Ele não ficou que nem um bêbado qualquer andando por aí. A diferença é se encher de moço, é se encher da alegria. E aí... muitas pessoas questionam isso. Então, sim, muitos falam, deve estar bêbado, nessa hora do dia tão bêbado, tão alegre assim. Então, não tem problema ficar alegre. Eu não questiono ninguém quando está cheio do espírito de pular. Eu não tenho preocupação nenhuma com isso, irmão. É aquilo que eu brinco. Quando pular, cuidado para não descer a mão na orelha do irmão que está do lado só. Porque tem gente que esquece, né? Não tem problema nenhum com a forma que a pessoa adora a Deus. Sabe o problema que eu tenho? É que tem gente que é meio sem noção, eu falando. Tem gente que parece que o Espírito Santo toma ele, né, na concepção dele, ele começa a lutar Kung Fu. Eu já vi tudo isso. Começa a fazer umas danças do Michael Jackson e outras coisas mais. Você nunca viu isso, né? Eu falo, mas o que é isso? Eu não estou falando que ninguém possa dançar no Espírito, não, que Davi dançou, tá? Senão a pessoa vai falar, nossa, o pastor Daniel questiona que a gente pule. Não, se alegre, a alegria do Espírito Santo ali. Claro, eles pulavam, Davi rodava na presença de Deus. Mas eles não usavam o que era profano, irmãos. Entendimento, irmãos. Por isso tem muita gente que zomba da igreja. Porque ainda tem gente que ainda vai falar nas redes sociais que tem igreja que parece centro, né?
Porque as pessoas não têm noção das coisas. As pessoas mais imitam os outros, o ser humano, do que são cheios do Espírito Santo. Então não tem problema nenhum com a forma que a pessoa adore a Deus, desde que seja na verdade. Agora também não questione, né? É aquele ditado, você fala em língua, você quer obrigar o outro no culto. Vai, irmão, vai, irmão. Deixa o irmão quieto. Lembra da oração de Ana, que mal falava, né? Que mal saíam as palavras da boca dela, e o sacerdote ainda chegou, está bêbada, irmã? Essa hora? Ou não foi isso que falou para ela? Irmã, você está bêbada? Não está conseguindo nem falar? E as palavras mal saíam da boca de Ana. Mal saía. E tem gente que pensa que é só gritar, que aí sim Deus está de acordo. Irmão, não é o grito e nem a voz baixa. É a verdade do coração. Não tem a ver com a altura da nossa voz, tem a ver com a verdade. Entendeu? São coisas diferentes. Agora, na alegria, claro que a pessoa extravasa, eu estou alegre, tá, amém. Mas tem momento. Se está um momento de adoração, amém. A palavra pode glorificar? Sim, aleluia. Ninguém está proibindo ninguém de glorificar. É muito bom. Quando eu estou pregando, o pregador, qualquer pregador, fica feliz. Quando a gente está pregando e alguém fala, glória a Deus, amém? É bom isso daí. Não estou vendo que pode falar. Fale, glória a Deus. O que eu estou dizendo é que tem gente que não tem... Tem um pregador pregando, ele fala, não, mas Deus agora está usando ele. Ele pega o microfone da mão do outro. É que Deus quer me usar para falar. E por que o outro está ali? Não respeita nem a pessoa que está pregando. Não é? Tem gente que não consegue respeitar o outro que está pregando. Ele vai lá e ele começa, e veja o que Paulo diz então, porque já está chegando o horário. Paulo diz assim, irmãos, ele vem aqui no versículo 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Você quer falar em língua e quer falar na hora da mensagem, não tem nada a ver com isso. Mas ore para você interpretar, que é o que Paulo está dizendo. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Está no versículo 14. Se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Então, quando a gente ora em língua, a gente é cheio do Espírito Santo, o nosso espírito se fortalece. Mas veja o que acontece. Mas o meu entendimento fica sem fruto. Não é o que está no versículo 14? Mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, você fica emocionado. A emoção, irmãos, é boa. Amém? Não estou pregando contra a emoção também. A emoção é boa. É ruim fazer uma coisa sem emoção, não é? É ou não é verdade? Qualquer coisa sem emoção é... Poxa vida. Aí eu entendo que os irmãos falam que tem gente que parece uma geladeira. Você está cantando, né? Na presença do Senhor, a abundância de alegria. E o irmão está lá. Na presença do Senhor, né? Abundância de alegria, né, irmão? Isso não tem emoção. Então não estou pregando contra a emoção, né? A emoção é boa, mas a emoção não traz razão para nada. O poder do Espírito Santo, ele nos enche, ele fortalece o Espírito, mas Paulo está falando no versículo 14, mas o entendimento fica sem fruto. Ou seja, se uma igreja se reunir e só falar em línguas o tempo inteiro, o tempo todo, eles vão ficar emocionados, eles vão ficar cheios do poder, da virtude, mas o entendimento não vai ter fruto nenhum. E é por isso que tem muita gente não conhecendo a palavra de Deus, porque estão desprezando a palavra de Deus em muitos lugares. Eu não estou pregando contra falar em línguas, estou repetindo isso várias vezes. Só que a palavra de Deus não pode ser deixada de lado, irmãos. Oséias 4 diz, o povo perece por falta de entendimento, porque o sacerdote deixou de ensinar a palavra. E Paulo, já naquela época, estava falando. E ele vai e diz assim, que farei, pois, né, então? Ele diz, orarei com o espírito, também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, estou no versículo 15. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Ou seja, eu estou cantando, estou nem aí, estou cheio do Espírito, olha, eu não estava vendo ninguém, eu estava só no Espírito. Tudo tem hora de começar, tem hora de parar, não é? Tudo bem, se um ministro de louvor que está conduzindo, se um ministro da palavra, se passa um pouco, mas está chegando 9 horas. Aí eu chego, Espírito Santo, tudo bem, vamos conduzir até mais...
O Espírito Santo, a Bíblia diz, é sujeito ao profeta. Se eu quiser ficar falando aqui, vou falar até às 10. Mas será que o Espírito Santo também não pode fazer as pessoas entender de uma maneira clara? Eu não posso até dividir a mensagem, tem mais tempo, eu gostaria talvez de falar mais. Eu não estou falando de gente passar, às vezes, 5, 10, 15 minutos de uma palavra, irmãos. Não estou dizendo isso. Porque a igreja também, né? Nossa, 9 horas, será que ele vai acabar? Será que ele não vai acabar? Olha, já está fugindo do Espírito Santo ali, hein? Não está cumprindo a hora. Não é isso também. Quando aconteceu o avivamento na Rua Azul, o povo ia até às 3 da madrugada. Eu não sei se eles trabalhavam às 5, mas ia. Eles iam, né? Eu não estou falando que uma hora ou outra, né? Mas Paulo está falando, cante com entendimento, ore com entendimento. Ninguém, irmãos, né? Aí aqui, só para adiantar, que eu já estou terminando, ele diz aqui no versículo 18, ele diz assim, dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vocês. Então Paulo está falando que ele não fala em língua? Não. Ele está falando, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo falava em línguas, mas era o tempo todo? Era no meio do culto? Ele vai mostrar para vocês que não, porque olha o que ele diz, todavia, versículo 19, eu antes quero falar na igreja 5, presta atenção nisso, irmão, que se quem estiver ouvindo, ele fala, todavia, antes que eu falar na igreja, quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que eu possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Primeiro Paulo fala que falava em línguas mais do que todo mundo, não é? Depois ele vem, mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras que vocês me entendam, e vocês sejam transformados, do que eu ficar falando 10.000 palavras em língua e vocês não entender nada. Ou seja, Paulo, irmãos, falava em língua, tinha um momento particular dele com Deus, mas quando ele estava com as pessoas, ele queria pregar e queria que o povo entendesse. E aí, ele diz assim, do que 10.000 palavras em línguas desconhecidas. Irmãos, versículo 20, não sejam meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os que são fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então Paulo está voltando naquilo que eu falei de Jesus. Quando a gente não fala uma língua e de repente chega num país e começa a falar, como é que ele entende? Hoje tudo bem, a pessoa vai pensar que você estudou, né, um inglês, alguma coisa, ou espanhol, qualquer língua. Mas imagina você falar para um povo que você nunca viu e nem sabe a língua da pessoa. E aí Paulo diz no versículo 23, se, pois, toda a igreja se congregar no lugar e todos falarem línguas estranhas, e entrarem indultos ou infiéis, pessoas que não conhecem a palavra, não dirão porventura que vocês estão loucos? Ele diz. Mas se todos profetizarem, algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Então Paulo fala assim, principalmente na igreja, irmãos. Na igreja não tem só crente. Aqui a gente está no meio de cristãos, de crente. Mas quem está na internet aqui me assistindo, pode ser que depois muitos não me assistam, aí eu fico só em línguas aqui, outros não. O que é isso? O que ele está pregando? O que ele está ensinando? Paulo está dizendo que a pessoa vai achar assim, fulano está louco. É por isso que volta e meia a gente vê a pessoa falando isso da igreja. Porque quem não entende é o que eles pensam. E aí ele diz assim, irmãos, ele diz assim no versículo 25, os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando sobre vós o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Tem muito mais, irmãos, sobre falar em línguas, mas já é chegada a hora. No versículo 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, e por sua vez haja quem interprete. Naquela época da igreja, Paulo falava, só 2 ou 3 falem. Se Paulo tivesse aqui, tinha irmão que ia bater nele. Ele falou, Paulo, o negócio é todo mundo falar. 10.000 falando ao mesmo tempo, Paulo. Vem com essa conversa de 2 ou 3.
Só que a gente não quer a palavra, irmãos. Não estou questionando que muitos falem, principalmente quando é o mover da igreja. Eu estou aprendendo com o apóstolo Paulo que há tempo para todas as coisas e tem que haver interpretação. Ele fala no versículo 8. Mas se não houver intérprete, olha o que ele fala, versículo 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Paulo era bonzinho, né? Vou trazer para a nossa linguagem. E se não tiver intérprete, cala a boca, fala você com Deus. É o que está aqui. Tem gente que vai me xingar. Mas é a palavra, irmãos. Sabe que a gente despreza a palavra. Eu não estou dizendo o que eu estou falando, eu valorizo falar, mas ela edifica você. Agora, pessoas que se acham tão cheios, que falam o tempo todo, querer desprezar a palavra de Deus, irmãos, é isso que eu não aceito. Fale quando você quiser, mas não despreze um pregador. Eu tenho amigos meus, irmãos, que são pastores e que nunca falaram em línguas e pregam uma bênção para pregar. Já teve pessoa que já questionou, você não fala, você isso ou aquilo. Paulo está dizendo que a palavra de Deus, a profecia, a palavra entendida é muito mais importante do que a gente falar em línguas para os outros. Mas a gente, né, a igreja quer se amostrar, né? Quer mostrar que é cheio, né? Por que ele não fala sozinho? Pensa a pessoa mesmo, qual o último dia você falou em língua sozinho no seu quarto, sem ninguém, estava só você lá? Porque é aí que a gente se conhece, né? A gente começa a orar e você fala, amém. Não estou dizendo também que não possa falar na igreja, mas desprezar simplesmente porque alguém não fala, irmãos, nós devemos ter muito cuidado com isso. Tem mais palavra aqui que vai até o final da mensagem, né? E Paulo vai mandar no versículo 39 que a gente não proíba ninguém de falar. Eu estou falando, não estou proibindo. Eu estou falando, a gente deveria ter entendimento do que a gente faz. Que a igreja dos nossos dias parece que não gosta da palavra, não gosta de ser entendido. Não gosta de, não parece não conhecer o Espírito Santo, que há um tempo determinado para todas as coisas, até para falar em línguas. Não que não possa falar, mas até para isso. Por quê, irmãos? Agora, uma pessoa simplesmente achar que a igreja que ela congrega é mais espiritual do que a outra, só porque lá todo mundo fala, irmão, isso não mostra a vida de ninguém. Não mostra a vida de ninguém. A nossa vida, irmãos, a nossa vida, ela fica evidente com as obras. Não estou dizendo que a gente não peque, a gente não fale, o homem pode pecar, um pastor pode cair, um obreiro pode, qualquer pessoa peca. Se não for a graça de Deus, é a misericórdia. Eu não estou falando de queda, eu estou falando de procedência, é diferente. Uma pessoa que viva de qualquer jeito, não é verdade? E até na igreja é assim. Às vezes a gente acha que só de falar em línguas, pastor, não tem que segurar. Não estou falando que tem que segurar o Espírito Santo. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque depois que a gente falou, a gente pode se arrepender, e aquilo para você tirar de volta aquela ofensa, vai ser complicado. Até na pregação, sabia? Até na pregação. Ser pastor, pregador, não me dá o direito de ofender as pessoas, me dá o direito de ensinar. O que acontece é que a palavra verdadeira, às vezes, ofende quem está no erro. Mas é diferente eu simplesmente chegar aqui, vou falar isso, né? Porque tem esses irmãos por aí, que só quer ser os tal. Não, irmãos. Eu estou falando isso para vocês do falar em línguas nessa noite, porque essa é uma visão da Igreja Ministério a Glória de Deus de cultuar. Porque muitas vezes as pessoas encontram as pessoas na rua, a primeira pergunta para vir na igreja é, lá na sua igreja tem profecia? Lá na sua igreja fala isso? Não pergunta nem se lá na sua igreja ensina a palavra de verdade, né? Quantas vezes a gente já ouviu isso? E eu estou dizendo para vocês, não tenha medo de falar. Fala, nossa igreja ensina a palavra da verdade. Vá lá para você conhecer. Por que todo mundo está preocupado com a profecia primeiro? Porque profecia, principalmente de mudar, de falar o teu futuro que seja bom, né? Ninguém quer aquela profecia, olha, Deus está falando para você consertar a sua casa aí, hein? Daqui um dia você vai morrer. Ninguém quer essa profecia, não. Todo mundo quer a profecia, olha, Deus vai fazer, Deus vai mudar. E não é só essa profecia que existe. Então, irmãos, as pessoas, né,
o crente só falta procurar vidente gospel. Porque quer saber de tudo. Eu falo, por que não lê a Bíblia? Por que não espera em Deus? Não está entendendo nada? A Bíblia também fala, espera em Deus. Não está entendendo o problema? Deus, então espera em Deus. Ah, não, mas eu tenho que ir. Lá do outro lado da cidade tem um pastor. O senhor não revela, o senhor é fraco nisso? Deixa que eu vou procurar, tem um pastor do outro lado, tem uma profetisa do outro lado, que lá revela tudo. Já começa a revelar no RG, a sua casa, todo mundo. Aí você dá crédito. Estou falando que não possa ninguém revelar. Desde que seja verdade quem é pregador e revela. Sabe por quê? Sabe por quê que eu sou temente em falar algo que Deus não me manda? Porque a Bíblia diz que um dia nós daremos conta daquilo que a gente fala. E se eu chego para você, ó, Deus me disse que vai fazer isso, e Deus não me disse nada, irmão, eu estou enrolado. Ah, eu estou enroladinho, como diz Itália. Mas tem gente que não está nem aí para isso. Tem gente, irmãos, que destrói a vida dos outros sem pensar, com profecia que muitas vezes nem da parte de Deus é. Não, pastor, toda a profecia foi dentro da igreja da parte de Deus. Não se engane que existem doutrinas de demônio, por isso que a gente tem que conhecer a palavra. Não é porque chegou, pôs a mão na sua cabeça e falou um monte de coisa, você tem que aceitar, não, para com isso. Encontrou você no meio da rua, pôs a mão na sua cabeça, você já começou a chorar, não entendeu nada, às vezes profetizou cada coisa, né? E tem crente que aceita, cara, tudo. Que a gente tem entendimento, amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus, coloca o fundo musical. Agora você pode falar em língua. Irmãos, não é fácil pregar isso não, porque muita gente não gosta não. A gente é atacado na internet, mas eu não ofendo ninguém que eu pregue, irmãos, desde que eu fale só a verdade da palavra daquilo que eu creio. E não tem problema nenhum que alguém discorde. Mas vá na palavra e mostre. Amém? Porque se mostrar, eu ouço. Vamos orar em nome de Jesus. Tem alguém lá para soltar o som? Acho que não tem, não. Você não tem? Eu não estou vendo daqui. Tem? Então, solta o fundo musical para a gente orar. Terminar orando. Que todos tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Que você receba de Deus o que você está buscando nessa noite aqui na sua casa. Que você receba de Deus o que você está buscando nessa noite aqui na igreja. Que os seus problemas, suas dificuldades, tudo aquilo que você está passando, que o Senhor possa assim te abençoar. Que o Senhor possa assim mudar a tua história. Porque Deus é um Deus que continua mudando a história. Te damos toda a honra, toda a glória nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. As suas misericórdias não têm fim. Essa é a causa, Senhor, de não sermos consumidos. Nós te adoramos porque o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Que essa palavra, Senhor, vá do entendimento de cada um. Traga segundo a tua perfeita vontade, Senhor, o entendimento para o coração de cada um. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite que aqui está, todos aqueles que me assistem também por meio da live, Senhor. Alcança essa vida, alcança essa casa, alcança essa família, alcança, Senhor, a cada um, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama, Senhor, da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, porque nós precisamos, Senhor, todos os dias. Abençoa a tua igreja, o teu povo, cura, Senhor, os enfermos, liberta, Senhor, os cativos, os oprimidos de coração. Abençoa o teu povo, Senhor, cura todo o mal que está no mundo, Senhor. Faça passar essa peste do coronavírus, Senhor. Sara, Senhor, as nações da terra, segundo a tua perfeita vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos aí que assistiram. Os cultos da Igreja Ministério da Glória de Deus são terça, quinta e domingo às 19h30.